algo invejável na polícia americana, o prestígio, o conceito que a sociedade nutre pelos policiais. No Ministério Público americano, a proximidade na colheita da prova. Isso é fantástico, isso é fundamental, porque se ele é o titular da ação penal, como também é nos Estados Unidos, é extremamente importante que ele possa ter ao seu lado as autoridades de polícia judiciária e principalmente os organismos periciais, porque às vezes a boa investigação caminha num sentido, mas a elucidação não se confirma por perda de um fato que poderia ser apontado inicialmente com a realização de um bom trabalho pericial. Pegar o bicho, a unha e matar esse bicho, não tenha dúvida. É enfrentar de frente os problemas. Ninguém nunca está contente conosco, né? Ou pecamos por ação ou pecamos por omissão. Na verdade, correr das pessoas que a gente deveria buscar, jamais. Então é preferível ficar e enfrentar o bicho. Vocês sabem como anda a segurança pública no estado de São Paulo? Pois bem, vamos ver o que tem a dizer o promotor público José Reinaldo Guimarães Carneiro e o ex-secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, Marcelo Martins de Oliveira. Vamos lá. Como vai, doutor José Reinaldo? Cacilda, sempre muito bom estar aqui no Contraponto. Eu adoro o teu programa. É um prazer tê-lo aqui. Eu agradeço. Que bom tê-lo aqui, doutor Marcelo Martins de Oliveira. Eu é que agradeço. Eu agradeço o convite, eu não podia deixar de agradecer esta oportunidade, até porque eu sou um telespectador muito presente no seu programa desde o início, e eu creio que devo ser o fã número 2 ou o número 3, porque o número 1 é o Manuel Seu, o número 2 disputando comigo está a Renata. Mas nós sempre, dentro do possível, assistimos o seu programa, está de parabéns, e agora eu estou muito contente de estar aqui participando dele. Ficamos felizes. Muito bem, ilustre promotor. O senhor acaba de lançar a obra O Ministério Público e Suas Investigações Independentes. Por acaso, no livro, o senhor conta da sua desconfiança de que a máfia russa teria dado 52 milhões ao Corinthians para a compra de jogadores europeus e argentinos? Conto, Cacilda. Conto isso e algumas outras coisas mais. Mas o livro, na verdade, é o resultado do meu mestrado na PUC, em processo penal, e retrata as várias correntes que existem hoje sobre a possibilidade de promotores e procuradores fazerem ou não investigações criminais. Então não é um livro construído só sob a visão do Ministério Público e pretendeu ser, primeiro, um trabalho científico, acadêmico. Né? Acadêmico. Primeiro acadêmico. Segundo, no final das contas, ser um bom instrumento de auxílio para as pessoas que se deparam com as investigações do Ministério Público. E aí estão vários, os próprios investigados, os seus advogados, naturalmente, as autoridades policiais, enfim, aquelas pessoas que lidam no dia a dia com as nossas causas. Mas e quanto ao MSI? Está lá, a investigação MSI Corinthians, o nascedouro dela no GAECO em 2005, o envolvimento de um clube de futebol com dinheiro da máfia russa, de gente que não serve em nenhum lugar do mundo, mas que até recentemente estava servindo no Brasil, mas que, graças a Deus, agora parece que as coisas se encaminharam bem e a Justiça Federal está tratando de processar os envolvidos. E outras, muitas investigações, acertos e desacertos que o Ministério Público, em algum momento, fez, e por que fez e como as coisas aconteceram. Mas o Corinthians está em foco, né? O senhor acabou de oferecer uma denúncia aqui, que parece que foi rejeitada, contra o presidente do clube, Alberto Dualib. Como é que foi isso? Foi um processo, na verdade, foi uma investigação que começou por uma denúncia trazida por conselheiros do próprio Corinthians. Havia uma investigação em curso e uma desconfiança de que diretores do Corinthians estavam comprando, na verdade, notas frias para poder fazer enriquecimento ilícito. Esses fatos se comprovaram, o GAECO acabou concluindo a investigação e ofereceu denúncia numa das varas criminais de São Paulo. Na verdade, não é propriamente uma rejeição de denúncia, vamos falar assim, é uma rejeição branca, porque o juiz apenas acrescentou que, dado que o Ministério Público, segundo a ótica do juiz, não pode fazer investigações, ele gostaria de ver o trabalho apoiado no inquérito policial. Tá. Mas muito bem, vamos tratar de cuidar de fazer o inquérito policial, obviamente sem interferir na seara de vontades do delegado, mas acompanhando como deve ser. O que não pode passar em branco é a possibilidade de
investigar o fato e levar o fato às barras do Poder Judiciário. Investigar o fato e levar o fato às barras do Poder Judiciário, que é a consequência natural para a ocorrência de crimes. No Brasil, o crime organizado é organizado mesmo ou é tal qual a nossa habitual desorganização em outras áreas? Eu diria que é tal qual as demais áreas. O que acontece é que, tendo em vista a situação do país como um todo, essa crise moral grave que o Brasil vinha enfrentando, o crime organizado passou a ter ações mais conjuntas, o que deu uma impressão à sociedade, num determinado momento, de uma imensa organização, Sim. que não era a realidade. A tal ponto que todas as lideranças, pseudo-lideranças do tal PCC, crime organizado, etc. e tal, já estavam presas e estavam de dentro dos presídios, agindo e comandando determinadas pessoas aqui fora. O que demonstra que a polícia, dentro das suas limitações, agiu, tanto que estavam todos presos. De forma que eu não acredito numa organização excepcional. Tinha alguma organização, mas nada de excepcional. Não. Mas, secretário, depois da onda de violência desencadeada pelo PCC, a polícia reagiu. E nessa reação, vítimas inocentes surgiram. Vítimas inocentes surgiram, Não. secretário? Até hoje nada ficou comprovado. O que aconteceu foi que, em razão daquelas movimentações do crime, a polícia reagiu. Houve uma desconfiança muito grande por parte de determinados segmentos da imprensa de que a polícia tinha agido de uma forma translocada e partindo para a execução de inocentes. Todos os casos foram objetos de inquéritos policiais e, até onde eu tenho conhecimento, nada foi devidamente comprovado de que a polícia tenha usufruído ou se aproveitado daquela situação para acertos de contas ou execução de inocentes. Isso é uma injustiça que se fez com a polícia. O GAECO pediu ajuda ao Serviço de Inteligência da Polícia Militar para identificar pessoas que teriam aparecido num tal vídeo que supostamente seriam integrantes da quadrilha que atua nos presídios aqui em São Paulo. Valeu a ajuda? Valeu. O GAECO foi procurado por uma emissora de televisão aqui, a Rede Bandeirantes, que tinha conseguido acesso a uma imagem que mostrava, no interior de uma favela aqui da Grande São Paulo, o consumo de droga numa festa de final de ano, patrocinado pela facção. Mas é impressionante essas imagens. São imagens extremamente fortes. Eu próprio, quando tive o primeiro contato com elas, fiquei muito impressionado, e são muitos anos de carreira criminal para que isso acontecesse. Mas, no final das contas, nós fizemos contato com a Polícia Militar, tivemos pronta atenção por parte dos setores de inteligência da Polícia Militar, e a investigação tem se desenvolvido. Nós já tivemos um relatório bastante fundamentado, porque o segredo ali é o seguinte: saber quem são aquelas pessoas. Cocaína e maconha em grande quantidade, além de apologia ao crime, porque num dos muros da favela nós temos ali demonstrações de enfrentamento de marginais em cima da própria Polícia Militar, essa força que o PCC tem de querer enfrentar a autoridade do Estado. O senhor se impressionou, né? Eu fiquei muito impressionado, mas estou feliz de saber que a Polícia Militar, os órgãos de repressão do Estado, estão interagindo com o Ministério Público para que isso seja combatido. E essas pessoas são mesmo da quadrilha, promotor? São pessoas que estão diretamente ligadas ao PCC. Uma delas estava foragida no tempo em que aquelas imagens foram realizadas. Uma delas já morreu, segundo a Polícia Militar levantou, e outras tantas nós estamos tentando identificar. Aquelas pessoas, Cacilda, patrocinadas pelo PCC e por conta da pobreza das favelas, acabam se iludindo na falsa imagem de que o PCC é o salvador da pátria dentro da pobreza. O PCC acaba sendo para elas o caminho mais rápido que vai confrontá-las com o seu destino, que é a morte. O caminho mais rápido que vai confrontá-las com o seu destino, que é a morte. Desgraçadamente é isso que acontece. Bem, vamos mais fundo, secretário. A imprensa divulgou que a Secretaria de Segurança, nessas duas últimas gestões, teria omitido dados sobre o número de estupros, o número de crimes, o número de sequestros, enfim, que teria
maquiado a informação. Não é Procede? verdade. Na verdade, o que aconteceu foi que foram levantados alguns dados perante a grande imprensa de que os números não estariam batendo. O que ocorre é que na época em que nós estávamos na secretaria, os dados eram todos coletados por uma coordenadoria, cujo coordenador que estava na época continua até hoje trabalhando na secretaria, Dr. Túlio Kahn, que é um sujeito extremamente competente, seríssimo nos seus afazeres profissionais. E o que houve foi um equívoco com relação a determinados crimes que foram publicados. Mas esse fato, uma vez constatado, eles foram corrigidos e as informações da Secretaria continuam hoje como existiam na nossa época. Dr. Marcelo Martins, as escutas atualmente praticadas, aliás, muito praticadas pela Polícia Federal, o senhor entende que se trata de um procedimento ético? Eu acredito que esteja ocorrendo um grande exagero. A escuta telefônica como meio de investigação é de fundamental importância para o investigador, mas transformar toda a investigação exclusivamente apoiada na escuta telefônica, eu acho uma grande bobagem e a consequência disso é a ocorrência de grandes injustiças e que, lamentavelmente, as escutas, as conversas acabam sendo interpretadas e fora do contexto. Porque há edição, né? Exatamente. Há edição. E fora desse contexto, eles acabam exagerando e cometendo injustiças. Eu acho que a escuta telefônica é importante como meio de investigação, mas não transformar todos os meios de investigação exclusivamente na escuta telefônica. É um exagero. Eu acompanho parcialmente. Eu acho que há um certo exagero. Tem crescido muito a quantidade de interceptações telefônicas e é sempre bom lembrar, quando a gente fala disso, que elas têm caráter excepcional, elas não são frequentes, mas acho que elas são úteis e, ao mesmo tempo, acho o seguinte: a investigação brasileira ela tem uma série de outros atributos que têm estado meio esquecidos. É bom, de vez em quando, a gente exercitar e lembrar que a gente pode fazer uma grande investigação, às vezes, sem grampo. Já fizemos tantas Sim. e tão bem-sucedidas. Sim. Por que não retomá-las? Mas uma coisa é verdade. Nós não podemos negar que essas escutas facilitam e muito a vida dos investigadores, não é mesmo, doutor José Reinaldo? Demais da conta, não só na investigação, como Fica depois na fácil. ação penal. Fica Ontem fácil. eu fazia uma audiência onde o juiz abria, na frente da testemunha, um áudio de uma interceptação e a testemunha, Cacilda, vai falar o quê? Que ela não disse aquilo que está sendo reproduzido ali? Vai falar o quê? Que ela não disse aquilo que está sendo reproduzido ali? Então, sob esse prisma, é um grande avanço. Agora, não é a única forma de investigação e a gente tem que lembrar que ela tem caráter excepcional. Agora, para relaxar um pouquinho, doutor Marcelo, como é deixar o poder? Eu achei ótimo, achei o máximo, para mim foi extremamente positivo. Está mais tranquilo? Muito mais. Mas eu acredito que para aqueles indivíduos, aqueles cidadãos que têm um projeto político eleitoral, eles devem se sentir muito sozinhos, porque o telefone para de tocar no exato instante que você entrega o cargo. É uma coisa impressionante. De forma que, para mim, eu estava já acompanhando o Saulo há 5 anos na Secretaria de Segurança e era um dia a dia extremamente difícil, estafante, de dia, de noite, madrugada, sábados, domingos, feriados, enfim. Para mim foi extremamente agradável sair com a consciência tranquila, com a sensação do dever cumprido, enfim, cumprir a minha parte de cidadão e voltei para a advocacia, que é o que eu gosto de fazer. Bem, doutor Marcelo, isso nos tranquiliza a todos, né? Essa sensação de dever cumprido. Mas, de qualquer maneira, nós vamos interromper alguns instantes e você continue aí. Daqui a pouco estaremos de volta com o promotor público integrante do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, José Reinaldo Guimarães Carneiro, e o advogado criminalista e ex-secretário adjunto de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Marcelo Martins de Oliveira. Até já.
de volta ao nosso segundo bloco, com um promotor público integrante do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo, José Reinaldo Guimarães Carneiro, e o advogado, criminalista e ex-secretário adjunto de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Marcelo Martins de Oliveira. E aí, doutor José Reinaldo, assassinato do prefeito de Santo André. De quem é a autoria? E o que o ministro Zé Dirceu tem a ver com tudo isso, se é que tem? Essa é uma pergunta recorrente, né, Cacilda? O Responda, se for capaz. assassinato do prefeito de Santo André é de responsabilidade do Sérgio Gomes da Silva, aquela pessoa que todo mundo conhece como sendo o amigo que levava o De prefeito fato, no dia ele. do arrebatamento. É um fato que está colocado em julgamento no Poder Judiciário de São Paulo. O processo está em curso regular em Itapecerica da Serra, que foi o local onde ele foi encontrado. E no final das contas, nós pretendemos levar Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, e os executores do crime, que estão presos, a julgamento e condenação em plenário do Tribunal do Júri. O Zé Dirceu é uma pessoa que teve um papel muito decisivo na formação inicial do governo do atual presidente da República e, de certa maneira, tinha também uma óbvia ligação com o prefeito de Santo André, o prefeito Celso Daniel. Em algumas oportunidades, nós tivemos que trombar com o Zé Dirceu no curso da investigação, Não o teve que jeito. é anormal, porque, na verdade, são promotores, autoridades de investigação fazendo o seu trabalho, que não deve ser censurado ou criticado ou acompanhado incisivamente por políticos. Era o caso do Zé Dirceu. Muito bem. O senhor, doutor Marcelo, foi secretário adjunto de Segurança Pública em São Paulo. Sim. Na sua época, não se conseguiu implantar o Sistema Unificado de Informação, que nós sabemos é fundamental para coibir o crime. Por que o insucesso? Ciumeira? Na verdade, nós tivemos grandes dificuldades para executar esse projeto, mas nós conseguimos executar em algumas regiões do estado de São Paulo, como São José dos Campos, como Santos, Sorocaba, estava em andamento. Agora eu não acompanhei, não sei atualmente qual a real situação, mas ainda sob o governo Geraldo Alckmin e Cláudio Lembo, Sim. foram adquiridos toda a aparelhagem necessária e em São José dos Campos, Santos, Campinas, já estavam funcionando essa que era um grande sonho da polícia. Sim. Agora, aqui na capital, eu não tenho conhecimento se já está ou ainda está em fase de E é uma coisa de difícil, execução. né, secretário? É por conta da cultura das polícias, a polícia civil, a polícia militar, a polícia científica. Era uma barbaridade, mas elas não conseguiam conversar entre si. Era uma barbaridade, mas elas não conseguiam conversar entre si. E o crime, de uma forma geral, ouvia o diálogo de todas elas ao mesmo tempo. Era uma barbaridade. Agora, como advogado criminalista, como é que é defender um cliente quando o senhor tem ciência da sua culpabilidade? É como disse o Saulo Ramos, eu também tive o privilégio de só advogar para os inocentes. De forma que eu nunca tive a oportunidade de defender algum culpado, sabe? Bem, mudemos de assunto, então. Confidências, o senhor faz a quem? Cacilda, confidências nos tempos atuais, eu faço para a Vera, para minha esposa, faço para ela. Só para ela? Não posso nem demorar para responder, só para ela, para mais ninguém. Que moral, hein, Vera? Gostei dessa. Nas suas noites, secretário, o que o senhor faz? Até dezembro, eu passava as noites conversando com o delegado-geral, com o comandante-geral da Polícia Militar, com o Saulo. De janeiro para cá, eu tenho curtido muito a minha família. Meus Bom, filhos, tem dormido, minha pelo mulher, menos. Tenho. Qual a contradição que mais o irrita no ser humano, doutor José Reinaldo? A falta de ideologia. Não tem nada mais triste no ser humano do que vê-lo completamente desprovido de ideologia. O paraíso, onde é? Paraíso, em Itapeva, minha cidade natal. Com a minha família, com meus filhos, meus pais, enfim, lá na fazenda. Bom, aqui ninguém desmente nada, né? E o que não perdoa no inimigo? Falta de vontade de brigar. O inimigo tem que saber brigar. Tem que ser brigador. Tem que ser, claro. E na mulher? A ausência de vaidade. Eu não suporto mulher que não seja vaidosa. Renata, vê lá, hein? Bom, Capricha, né? como o senhor define uma verdadeira farra?
Uma verdadeira farra, que coisa gostosa, né? Eu lhe dou assim, segundos para pensar. Poxa vida, mas é legal. Uma verdadeira farra pressupõe motocicletas, Opa, sempre, bom, aqui um estamos bom vinho tinto e um charuto. Pronto. O senhor é expert em motocicleta, né? A sua como é que é? Dá azar, né? Falar que é expert em motociclismo, mas eu tenho lá uma estradeira e gosto demais dela. Enfim, é uma sensação única. De voar. De voar, de estar em contato integrado com a natureza, de se divertir com amigos, é uma coisa muito especial. Eu gosto demais. E o amor verdadeiro é um só? O amor verdadeiro é um só. E quem já viveu o amor verdadeiro sabe que é verdadeira a expressão de que o amor verdadeiro é um só. Doutor José Reinaldo, foi uma honra tê-lo aqui novamente no Contraponto. Eu gostaria que o senhor só dissesse alguma coisa para o telespectador, uma mensagem para a população, talvez, de que elas possam se sentir mais seguras com todo esse trabalho que o Ministério Público vem fazendo. O Brasil hoje é um país que pune e responsabiliza muito mais a corrupção do que fazia no passado. E a corrupção existia no passado, as pessoas às vezes têm uma falsa sensação de que não. Hoje nós temos um Ministério Público mais fortalecido, que não é perfeito, Sim. porém que viabiliza ações que são inovadoras. Essas ações, somadas às ações dos organismos da Polícia Judiciária, das polícias militares, a Receita Federal, enfim, uma série de organismos estão construindo um país que está revertendo a história de impunidade que havia por aqui. Essa é a grande esperança que a gente pode discutir hoje. Tomara que isso se concretize nos anos subsequentes. Obrigado pela oportunidade de participar. Bem, doutor Marcelo, foi uma grande honra tê-lo aqui no programa e o Contraponto agradece a sua participação e lhe deseja muito sucesso no seu retorno à advocacia. Muito obrigado, Cacilda. Eu quero aproveitar, reiterar a minha alegria, a minha satisfação em estar aqui nessa cadeira por onde já passaram tantas figuras ilustres, juristas, membros do Judiciário, do Ministério Público, da Advocacia. Eu, olha, nem me sentiria à altura de participar desse programa. Por isso, daí a minha alegria, a minha satisfação. Parabéns, sucesso para você. Obrigada. Como é que o senhor sente uma vida passada que até tinha assim, até muita ingenuidade, né? Tudo com muita segurança, ingenuidade. Como o senhor sente hoje tudo isso? Eu me lembro com um extraordinário carinho da liberdade que nós todos tínhamos, né? Do contato com a natureza, com as praças, com o ir e vir das cidades pequenas ou mesmo de São Paulo, que é uma coisa que eu não vejo dos meus filhos. Você é do interior? Sou do interior, sou de Caconde, que é uma cidade extremamente bucólica, cravada na Serra da Mantiqueira, jogava futebol, tinha liberdade completa, mas a verdade era o seguinte, poder sentar na porta da padaria às 6 da manhã e pegar a primeira bengala, que é o pão mais um pouco diferenciado do pão francês, Sim. E comê-la quente. Eu comparo isso com a vida que os meus filhos levam hoje, que está circunscrita ao computador, a programas em shopping centers. E quando eu lembro dessa comparação, naturalmente que eu acho que eu era muito mais feliz com a minha sensação de liberdade do que eles são hoje. E aí, doutor Marcelo, mais saudade ou mais tristeza? Eu acho que a questão da saudade, a questão da tristeza, elas acabam meio que se misturando na medida em que São Paulo passa por uma situação em que o Brasil inteiro passa, o mundo de uma forma, o mundo moderno passa. Mas São Paulo é extraordinária, já cantada em versos e prosas por tantos grandes poetas, aí aquele lado do avesso de São Paulo, que é uma situação extraordinária. Eu, caipira, fui adotado por São Paulo e ela foi uma excepcional madrasta para mim. Eu gosto muito daqui. Eu vim para cá com 14 anos, morando sozinho, estudando no Colégio Objetivo, de forma que eu tive, vamos dizer, uma época dos 14 aos 17, 18 anos, muito agradável. E São Paulo viveu essa época de ingenuidade, né? Vivi. Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Minha mãe ficava sentada cozendo. Meu irmão pequeno dormia. Eu, sozinho, menino entre mangueiras, lia a história de Robinson Crusoe, comprida história que não acaba mais. Lá longe, meu pai campeava no mato sem fim da fazenda. E eu não sabia que minha história era mais bonita que a de Robinson Crusoe.